Crônicas, capítulo de número 13, versículo 10 a 13. Depois, segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 11. Eu estava à tarde estudando, pedindo a Deus uma palavra, e Deus me deu uma palavra nesta noite para falar aos irmãos. Vamos ler 1 Crônicas capítulo 13, versículo 10 e depois 1 Samuel capítulo 6, versículo 11. Amém. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu. Diga comigo, o feriu. Por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante o Senhor. Diga, morreu ali perante o Senhor. Morreu ali perante o Senhor. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto a brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Agora vamos ao livro de Samuel. Vamos a Samuel agora. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Pode sentar. Eu quero nessa noite dar um tema a essa mensagem. Eu quero dar um tema a essa mensagem. Eu quero que você repita comigo após eu dizer o tema. Diga comigo: eu preciso da presença de Deus em minha casa. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Eu preciso da presença de Deus em minha casa. Uma vez mais. Estamos diante de um texto muito conhecido dos irmãos. Texto este que nos chama a atenção por causa das riquezas de detalhes que nós encontramos nesse livro e nessa história. Esse livro é um livro interessante porque ele narra a trajetória dos reis de Israel. Ele narra de forma muito objetiva aquilo que aconteceu com os reis. Esse livro, o livro das crônicas, ou o livro de crônicas, ele é muito conhecido em Israel, porque é através desse livro que ficava registrado os fatos acontecidos com os reis. Esse livro, esse nome crônicas em hebraico deriva da palavra Dibrei Amim, que significa palavra dos dias. E no grego deriva da palavra paraleiponema, que significa coisas omitidas. Esse livro, quando foi escrito, ele era só um fascículo. Quando ele foi escrito, era só um fascículo, não tinha essa divisão de 1º Crônicas e 2º Crônicas.
Isso aconteceu na Septuaginta, uma reunião dos homens de Deus que teve no nosso século, né? Já depois de Jesus, que eles fizeram essa divisão entre 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. É interessante olharmos o panorama desse livro, que os que mais escreveram foram os próprios reis, através dos seus escribas, e tem muitos relatos dos profetas Isaías e do profeta Esdras, nessas crônicas que narram essas histórias. Esse livro tem 29 capítulos, 927 versículos. A história que nós estamos contando, ela é uma história interessante, porque aqui nós vemos 3 elementos importantes nesse texto: a Arca da Aliança, o rei Davi, Uzá e um homem que fez toda a diferença nessa história, que foi um homem que tinha sobre sua vida uma maldição, chamado Obed-Edom. O que a história nos reserva? A Bíblia diz que na época em que o profeta Eli estava vivo, Israel foi à guerra com o rei Saul. A Bíblia diz que o rei Saul morreu, melhor, ele se suicidou. Israel perdeu a batalha, e uma das derrotas marcadas, né, por essa batalha que Israel perdeu, foi a Arca da Aliança ter sido levada para o meio dos filisteus. A Arca da Aliança, ela, em todo e qualquer momento da vida de Israel, ela era o símbolo maior de Israel, ele era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Israel não ia para nenhuma guerra sem que a Arca da Aliança estivesse à sua frente. A Arca da Aliança era tão temida e tão conhecida pelos seus inimigos, que quando a arca passava, todo mundo já tremia na base, porque sabia que o Deus de Israel estaria presente na batalha. Por esse motivo que os filisteus quiseram pegar a arca, porque falaram: se dá certo com Israel, vai dar certo com a gente. Só que tem o seguinte, irmãos: o nosso Deus é santo, é santo. A Arca da Aliança, ela era feita, ela era carregada, né? Ela era toda ali em ouro, e tinha umas hastes de madeira, uma madeira chamada acácia, que ela era revestida de ouro, né? E a Arca da Aliança, ela era revestida, era uma caixa, que ela era coberta por ouro. Ouro tem 2 símbolos na Bíblia para ouro, interessante. Primeiro, a eternidade, e o segundo, a santidade, a glória de Deus. Dentro da Arca da Aliança, nós encontraríamos, se tivesse aqui agora, a Arca da Aliança, nós encontraríamos as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. Esses 3 elementos ficavam dentro da arca. Mas a arca simbolizava o que, pastor? A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo. A arca foi roubada, surrupiada pelos filisteus. E a Bíblia diz que quando os filisteus botaram diante de Dagom, a primeira coisa que aconteceu foi Dagom ficar manco, paralítico. Ele perdeu os braços e as pernas. E os filisteus ficaram desesperados. Foram lá, consertaram Dagom, botaram lá de novo. No outro dia, quando eles chegaram lá no templo de Dagom, Dagom estava degolado, estava sem cabeça. E a arca lá, lindona, intacta.
Mas eles não entenderam, continuaram com a arca. Aí Deus começou a pegar pesado com eles. Eles começaram a ficar enfermos. E aí, irmãos, eles pegaram essa doença aí, hemorroida. Começou a ter hemorroida no meio do povo inteiro. O povo começou a ficar doente. Coisa terrível, né? É uma doença assim que a gente, né? Tá pensando que parou por aí? Deus é tremendo. Um surto de rato no meio do povo. Começou a dar rato no meio do povo. E agora o povo estava doente com hemorroide e correndo de rato. Sabe por quê? Ninguém pode mexer com a presença de Deus. Davi vence. Agora a arca da aliança é recuperada. Só que Davi, totalmente despreparado, pensou que ele poderia levar a presença de Deus de qualquer forma. Primeira lição que eu aprendo nesse texto: as coisas de Deus é feita com ordem e decência. Nós não podemos fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. A Bíblia diz: maldito o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Tudo que fazemos para Deus tem que ser bem feito, não pode ser meia boca. Nós não podemos ser simplesmente religiosos. Nós temos que ser servos autênticos, que conhecem a sua missão, que conhecem a sua vocação para servir a Deus. E eu fui analisar a vida desse cidadão chamado Uzá. Uzá, esse homem que morreu, que nós lemos o texto, ele é conhecido na teologia. Ele tinha uma função que chamavam ele de coatita. O que é coatita no hebraico? Era o homem que era responsável em cuidar da arca da aliança. Ele era totalmente preparado para estar exercendo a função. Porém, ele sabia que ele não poderia tocar na arca. Por quê, pastor? Ele era sacerdote. Ah, pastor, mas coitado de Uzá. Ele estava lá carregando a arca da aliança, aquela caixa. Porque muitos naquele momento achavam que simplesmente era uma caixa de ouro, que poderia ser carregada nos lombos de bois. Mas a Bíblia nos ensina lá atrás, e eles sabiam disso, que a arca da aliança deveria ser carregada sobre os ombros dos sacerdotes. Não era do boi, não era da vaca, não era de avião, era o sacerdote que tinha que carregar. E aí, irmão, aqui me chama a atenção a vida de Obed, ou melhor, de Uzá. Sabe por quê? Porque ele sabia o que deveria fazer, ele conhecia a postura que deveria tomar, como deveria carregar, mas ele preferiu a facilidade de carregar a arca em cima de bois. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o fim dele é a morte. Nem tudo que parece bom é bom. A Bíblia diz, o irmão Domício leu aqui nessa noite em Mateus 7, é estreita a porta que leva à salvação. Estreita. Não é o caminho da facilidade, não é a sua falsa religiosidade de domingo, não é a sua falsa religiosidade de andar de mangas compridas, mas é um coração adorador, é uma vida de santidade, é uma vida de devoção, é uma vida de consagração, é uma vida de humilhação que te faz ser cheio do Espírito Santo e ter a presença de Deus na vida. Ele sabia que ele deveria se santificar, que para fazer as coisas de Deus não era de qualquer maneira. Ele sabia disso. Mas sabe, irmãos, quando a gente deixa, muitas das vezes,
que a religiosidade nos faça ficar incrédulo. Quando a gente pega algo que é santo e fala assim, isso não é assim não precisa orar tanto, não precisa jejuar tanto, não precisa ler a Bíblia toda, é só você ir para a igreja e tá bom. Não, irmãos, o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer e conhecer são segredos para uma vida espiritual de sucesso. Agora, Uzá morre, a casa cai. Israel, todo mundo se compadece com a morte de Uzá. Davi agora não sabe o que fazer. Nós lemos o texto, ele fala, meu Deus, como é que eu vou carregar a arca da aliança? Porque o Senhor agora está matando. O Senhor está matando. Quem encosta na arca, morre. O que eu vou fazer? Mas Davi tomou uma decisão: deixar a arca da aliança na casa de Obed-Edom. Isso me chama a atenção, porque Obed-Edom significa servo de Edom. Ele era descendente de Esaú. E por decreto de Deus, toda aquela geração deveria ser exterminada. Mas Deus pegou algo que não prestava e fez prestar. Deus pegou um homem que já tinha um decreto dado por Deus mesmo. E aqui sabe o que eu vejo? A graça de Deus, a misericórdia. Esse homem tinha sobre os seus ombros o decreto de ser amaldiçoado. Mas a arca de Deus cai lá, vai lá para a casa dele. E quando vai lá para a casa dele, irmãos, todo mundo estava com medo de ficar perto da arca. Todo mundo estava com medo de ter a presença de Deus. Mas Obed-Edom olhou e falou assim: eu sou maldito. Eu carrego sobre os meus ombros a maldição da morte. Eu preciso da presença de Deus na minha casa. Churamandarabachuri cantarébia. E o que me chama a atenção, Obed-Edom aceitou o desafio. Que desafio? De ter a presença de Deus na vida. Você acha que é fácil ter a presença de Deus? Não é não. Ter a presença de Deus é símbolo, irmãos, de você ser caluniado. Ter a presença de Deus na vida, vão se levantar contra você, vão te dar pedrada, vão falar mal de você. Para ter a presença de Deus, você tem que ter coragem, você tem que aceitar o desafio, você tem que carregar a cruz. É dia a dia, momento a momento. Chega a hora que o desânimo vem, chega a hora que a tristeza vem, chega a hora que a amargura vem, chega a hora que o desemprego bate, chega a hora que o não chega. Mas eu tenho uma notícia para você: o melhor é estar no centro da vontade de Deus. O melhor é ter a presença de Deus na vida, porque quem tem a presença de Deus na vida tem garantia de promessa. Tem garantia de promessa. Churamandarabachuri cantarébia. A Bíblia diz que esse homem, ele decidiu aceitar a presença de Deus na casa dele. E durante 20 anos, irmãos, durante 20 anos a presença de Deus foi marcante na vida de Obed-Edom. Ele começou a prosperar, irmão, de uma forma que Israel todo ouvia falar da prosperidade de Obed-Edom. Por quê? Porque a presença de Deus nos traz prosperidade. Não essa prosperidade que eles pregam aí não, mas traz paz, traz alegria. Traz gozo do Espírito Santo, traz certeza da salvação. Quem tem a presença de Deus não vive deprimido, não vive oprimido, não vive triste, não. Passa por esses momentos e sai vitorioso, aleluia. 20 anos, Obed-Edom hospeda
a Arca da Aliança na casa dele. E a Bíblia diz que quando Davi foi buscar a Arca da Aliança na casa de Obed-edom, ele falou: eu não quero riqueza, eu não quero nada, eu quero estar próximo da Arca do Senhor. Ah, irmão, que coisa linda. Ele tinha bens materiais, ele era um homem próspero, mas ele trocava tudo aquilo por estar na presença de Deus. Irmãos, eu fico imaginando Obed-edom. A história nos conta que ele passou a ser porteiro do templo. Viu, porteiro? Porteiro Eric. Ele passou a ser porteiro do templo. Eu fico imaginando ele com aquele desejo, pastores, olhando assim o sacerdote entrando no lugar santo do santo. Ele falava: um dia aquela arca estava na minha casa, mas hoje eu estou aqui na porta servindo, cuidando da casa do Senhor. Eu não posso mais entrar lá porque eu não sou sacerdote. Volta a dizer, ele era de Edom, não era a função dele, mas o desejo dele era estar na presença do Senhor. Ele conquistou uma posição tão elevada que os teólogos modernos dizem que ele se juntou com Asaf e virou músico. E ele adorava ao Senhor, louvores junto com Asaf. E no final dos seus dias, Davi chamou Obed-edom. Além dele ser o porteiro da casa do Senhor, além dele louvar, estar lá junto com Asaf adorando ao Senhor, ele passou a cuidar do tesouro da casa de Deus, passou a ser tesoureiro. Irmãos, ele se comprometeu com a obra até o pescoço, porque quem tem a presença do Senhor sente esse desejo de se comprometer, de estar presente na casa do Senhor, de estar fazendo a obra do Senhor. Ela se sente mal em não estar cooperando de alguma forma com a obra do Senhor. Sabe por quê? A presença de Deus nos constrange a estar fazendo a obra de Deus. Eu termino essa mensagem dizendo para você o seguinte: Obed-edom foi abençoado porque ele escolheu buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus é uma decisão. Buscar a presença de Deus é uma escolha. Você vai escolher 2017 de fraqueza, 2017, aleluia, só religioso, ou 2017 cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, ganhando almas para Jesus, ganhando almas, levando ao discipulado, vendo seus irmãos casarem, vendo seus irmãos serem batizados, sendo um instrumento afinado na mão do Senhor, aleluia, em viver uma novidade de vida, cada dia ser um dia diferente na presença do Senhor, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, como diz a Bíblia, mas a presença do Senhor, irmãos, nos traz vida e vida abundante, vida renovada, alegria no Espírito Santo. Se você está aqui e necessita buscar essa presença, busque, porque perto está o Senhor daqueles que o buscam. Que Deus abençoe os irmãos, que o Espírito Santo possa falar mais e mais ao seu coração. Vamos ficar de pé, pastor Frank orando e terminando o culto.